Ouviu falar em mapeamento genético? A partir de um simples exame é possível identificar predisposições a diversas doenças e, em muitos casos, agir de forma preventiva. Para entender melhor como funciona esse processo e quais as enfermidades podem ser detectadas por meio da genética, eu converso a partir de agora com o bioquímico, farmacêutico e especialista em genética clínica, André Peçanha, que está aqui comigo, vai passar muita informação. Mas, primeiramente, seja muito bem-vindo, viu, André? Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. É muito legal a gente falar sobre esse assunto, né? Que às vezes o pessoal acha que é muito distante, né? Exatamente. Mas não, é bem atual e está, assim, presente na maioria das clínicas. Hoje já tem esse... Pelo que eu vi aqui, o equipamento que você trouxe, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, é algo simples. Mas vamos começar lá daquela forma, começar do começo, como se diz, né? O que é mapeamento genético, para quem está em casa entender? Bacana. Então, o mapeamento genético, ele consegue olhar o que a gente diz de polimorfismo, né? Porque o DNA, ele é muito grande, né? Se a gente for olhar, é bilhões de moléculazinhas que a gente analisa. Então, assim, a gente hoje tem um banco de dados muito grande que explica pra gente que alguns genes, alguns desses que a gente chama de polimorfismos, que ali tá mostrando uma fita de DNA, né? É, tá aparecendo aqui pra gente. Então, aquele desenho clássico que a gente tem, ali perto tem algo que a gente chama de polimorfismo. Esses polimorfismos, eles mostram pra gente que algum lugar que eles estiverem lá, pode ser que gere alguma doença no futuro, ou alguma predisposição, não só a doenças, a características positivas também. Por exemplo, uma pessoa tem mais habilidade a certo tipo de esporte, ou uma fibra muscular específica para um esporte, isso é uma característica positiva. E essa pessoa pode ter uma predisposição de fato. Eu até costumo brincar, será que isso é o chamado talento, né? Sim. Que a gente fala, será que tem nível genético para isso? Mas o mapeamento genético é isso, ele dá predisposições a algumas características, doenças, características positivas, né? O que pode ser que desenvolva ou não, tá? Entendi. E aí, né, pelo que a gente já falou aqui, pelo que você falou também, dá para entender que dá para prevenir algumas doenças, tratar e montar também um tratamento personalizado, ou seja, um tratamento que vai ser mais eficaz para o paciente que passar por esse mapeamento, é isso? De fato, a gente hoje está vendo que a medicina está indo por um caminho que é muito bacana, né? Que cada indivíduo é especial e é único, né? O DNA, ele fala muito sobre isso. A gente tem muitas características iguais, por exemplo, temos 2 braços, 2 pernas, né? Mas se a gente for olhar a um nível mais lá dentro mesmo, mais profundo, a gente é único. Então, os tratamentos baseados em genética são muito mais eficazes. Ou seja, aquele paciente, aquela dieta daquele paciente, será que de fato está sendo legal para ele? Será que está sendo bacana? Será que a dieta para ele é o ideal, a dieta do Mediterrâneo ou a cetogênica? Não só olhando em calorias, mas olhando a nível genômico mesmo. Então, esse mapeamento dá para entender como funciona o organismo. Isso. Se metaboliza certa vitamina com maior eficácia ou não. Se ele tem um gene da obesidade, por exemplo. Se aquele paciente, a gente até às vezes acaba vendo uma certa discriminação, né? Essa pessoa é obesa porque ela come demais. Nem sempre é por conta disso. A gente tem paciente, já foi descoberto isso, que tem um gene que a gente chama de FTO. Esse gene é uma característica de pacientes que têm obesidade a nível genético. Então, assim, engorda, emagrece e engorda novamente. Entendi. E aí, André, para algumas doenças, a questão... Se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, pode me corrigir, tá? Se para algumas doenças, a questão genética pega bastante, né? Aí, se o paciente, por exemplo, passou pelo mapeamento, dá para ele descobrir se ele tem tendência, predisposição a ter uma doença, por exemplo, que a mãe teve, que o pai, o avô, a avó? Sim, claro. Nesse mapeamento genético, a gente tem 237 características. Característica que a gente diz porque nem sempre é doença, mas vamos lá. Em relação à doença, o que me perguntam bastante é sobre esse episódio recente da Preta Gil. Se tivesse feito um mapeamento genético, poderia encontrar? Especificamente o dela não, porque não tinha cunho genético. Entendi. Então a gente, vamos colocar assim que 80-20. 80% não tem cunho genético, 20% tem hereditariedade. Mas outras doenças, sim, inclusive o dela. Se você tiver algo hereditário, tá? Em relação ao câncer do intestino, do colo retal, que a gente chama, sim, pode ter um alerta. Não quer dizer que você vai ter. O que a gente faz para não ter? Estilo de vida, exercício, evitar fumo. Uma boa alimentação, alimentação,
tabaco, a gente sabe de tudo isso. E aí, quando a gente fala em mapeamento genético, a gente pensa logo que a gente vai entrar numa máquina, né? Vai passar por aquele exame muito detalhado. Vou ficar de pé aqui, vou convidar o André também, pra gente aqui ir até a mesinha que tá pronta. E ele vai mostrar aqui pra gente, tá? Bem simples, pode ser feito esse exame, o mapeamento genético. Fala então vamos lá. André. É uma caixinha simples, né? Vem um kit e nesse kit vem 3 cotonetes que a gente chama de suave oral. Tá. Essa câmera aqui. É um suave oral. Então, é passado dentro do lado aqui de dentro da... casa, aquele cotonete. No teste da Covid-19, né, gente? A gente usava, né, um cotonete como esse. E aí eu acho que tá na memória de quem tá vendo. Era utilizado no nariz, né, para Covid. No teste genético, a gente faz no lado interno da bochecha. Então, 1 minutinho de cada lado, né? Para colher esse material. Para colher esse material. O pessoal acha que é saliva, mas na verdade não é a saliva. São células da mucosa oral, né, da mucosa da boca. Então, a gente faz essa análise genômica, olha 237 características, dividido em 10 painéis, igual eu te falei. Por exemplo, tem um painel Aging, que é um painel que fala sobre longevidade e idade. Ele fala ali sobre osteoartrite de quadril, ele fala sobre longevidade, que a gente tem algo dentro do nosso organismo, dentro do DNA, que se chama telômero. Quanto mais encurtado esse telômero, a expectativa de vida é menor. Então, assim, são muitas coisas. E aí, depois que colhe esse material genético, em quanto tempo o paciente já tem o resultado ali para receber o tratamento em média 40 dias, né? A gente faz 40 dias. E esse teste a gente sempre faz, a gente não vende, não é igual você fazer um exame de sangue, né? A gente sempre tem uma parceria com o médico. Quem faz esses testes são os médicos. A gente apenas analisa. Mas o médico vai fazer a análise desse diagnóstico, vamos dizer assim. Porque nem sempre que você tiver ali uma predisposição a uma doença, quer dizer que você vai ter aquele tipo de doença. A gente dá uma predisposição. Perfeito. Qualquer pessoa, qualquer faixa etária pode passar pelo mapeamento genético ou tem alguma restrição, alguma faixa etária específica? Não, quanto antes fazer, melhor, tá? Porque a gente sabe que esse teste faz uma vez na vida só. Então, crianças que tem a gente já sabe que na família às vezes tem uma tendência ao autismo ou uma tendência a TDAH, ansiedade. A criança pode fazer e ser estimulada, né? Trocar o ambiente ou ser estimulada em relação ao que ele já fez ali. É acessível? Assim, não tão acessível quanto a gente gostaria, né? Mas eu posso falar, o preço em média aqui é de R$ 4.500 a R$ 6.000. É feita uma análise dessa. Mas hoje em dia está muito mais acessível. Em 2021, quando lançou esse teste... 2001, era mais de 100 milhões de dólares. Nossa! Então, deu uma boa diminuída, né? Hoje em dia está muito mais. Ainda não está tão acessível, mas vale a pena, né? Se for para prevenir aí alguma doença, para te dar mais chance de vida, vale muito a pena. Vale André, muito a pena. quero agradecer Muito demais obrigado. a tua participação, enriqueceu muito o nosso programa muito hoje. Obrigado, eu que agradeço. As portas estão abertas, tá? Muito Quando obrigado. quiser voltar. Muito obrigado, boa tarde, viu? Tá certo, é isso aí, minha gente. Deixa eu me movimentar aqui, tá? Só para te dizer